Boa noite. O que vou contar aconteceu comigo, pois eu vi com os meus próprios olhos. Gostaria que não revelasse o meu nome, pois moro em uma cidade pequena. A cidade se chama Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. E para quem não sabe, é a cidade natal do rei Roberto Carlos. Bem, vamos ao relato. Em 2017, a minha vida mudou, assim como os meus pensamentos sobre esses assuntos de lobisomem. Pois para mim era apenas folclore ou historinhas de terror. Acontece que eu fui passar as minhas férias de trabalho na casa dos meus avós, em uma cidade pequena que fica bem próximo da minha cidade. Quando cheguei, já era de tarde, e o horário indicava que logo iria escurecer. Bem, mal cheguei e o meu avô disse a mim: "Meu neto, troque de roupa, pois vamos caçar. Tem algo que está comendo toda a minha criação. E nós dois vamos dar um fim neste animal hoje." Perguntei ao meu avô se ele sabia que animal era esse. Ele me disse apenas para trocar de roupas, pois não podíamos perder tempo, pois já estava escurecendo. Confesso que fiquei meio intrigado com aquilo. Bem, partimos para a caçada e ficamos de prontidão perto das criações do meu avô. Estávamos armados com espingardas em um local estratégico. E um medo profundo tomava conta do meu corpo, pois eu não sabia que animal era aquele. Perguntei ao meu avô se era algum cachorro do mato ou algum caititu. E logo meu avô respondeu: "Bem, se eu te disser, você não irá acreditar, e vai dizer que eu estou caducando." Fiquei sem entender o que o meu avô quis dizer com aquilo, mas logo acreditei que ele só estava tentando me assustar. Pois bem, já era 10:30 da noite e nada do animal aparecer. E por volta de meia-noite, um mau cheiro de carniça tomou conta do ar. O meu avô ficou alerta e logo disse a mim: "Ele chegou, se prepare." Após o meu avô dizer isso, eu fiquei paralisado com o que vi. Aquilo que estava vindo em nossa frente parecia um homem com 2,5 metros de altura, pelos negros e olhos vermelhos. Aquela coisa foi entrando no galinheiro. E logo o meu avô disse em voz alta: "Ei, agora é entre mim e você. Por tantos anos te esperei, e agora eu estou aqui." Eu, escutando aquilo, sinceramente não sabia o que fazer, pois o medo tomou conta do meu corpo. Aquela coisa parou e olhou diretamente para o meu avô com aquele olhar demoníaco. O meu avô, com a espingarda em punho, foi se aproximando. Mas em um rápido movimento, aquela criatura empurrou o meu avô, o arremessando para longe. O meu avô caiu de encontro ao chão, machucando as costas. Aquela fera começou a urrar e caminhar em direção do meu avô. Eu, sem saber o que fazer, tive que tomar uma atitude, pois se eu não fizesse nada, aquela coisa iria matar o meu avô.
A criatura parecia não estar preocupada comigo. Então, aproveitei essa brecha e descarreguei a minha arma na coisa. Foi um tiro seguido de outro, bem nas costelas daquela fera. Aquele ser demoníaco gemia de dor e uivava. E eu pude ver aquela fera imensa caindo de encontro ao chão. E quando eu achei que tudo havia terminado, aquela coisa se levantou e ficou de pé, diante a mim. Caí para trás, esperando o pior acontecer. E foi quando a minha avó chegou dizendo: "Ei, passa lá em casa amanhã que lhe darei sal." E em um súbito momento, aquela criatura virou o rosto em direção à minha avó. E depois saiu caminhando para dentro da mata. E por vários minutos, ficamos escutando aquela coisa uivar ali de dentro da mata. No dia seguinte, bem cedo, um cigano que havia pela região bateu na porta da casa e a minha avó foi atender. E quando ela abriu, ela ficou espantada com o que viu, pois aquele cigano era um conhecido dela há muitos anos na cidade de Manaus, quando ela ainda era jovem. O homem disse a ela que veio pegar o que lhe foi prometido. Rapidamente ela pegou um pacote de sal e deu para aquele homem. Ele, com aqueles olhos vermelhos, virou para ela e disse: "Dona Maria, da próxima vez não haverá sal que salve o seu marido." E em seguida ele foi embora. Os meus avós já são falecidos, mas eles sempre me ensinavam que nem tudo é folclore ou historinhas para boi dormir. Boa noite. Trabalho no turno da noite é algo difícil para algumas pessoas, pelo fato da escuridão tomar conta do lugar. E várias das pessoas que conheço têm medo de escuro. Mas o que eu digo sempre é que não se deve ter medo do escuro, e sim do que há nele. Eu sou um guarda noturno numa praça da cidade. Na verdade, eu sou o único guarda daquela região, pois isso é algo muito comum em cidades pequenas, pelo fato das verbas serem menores. Daí acaba que somente um guarda cuida de um quarteirão inteiro, e às vezes até um bairro todo. Naquele bairro existe uma escola estadual. E lá também há a biblioteca municipal da cidade, alguns comércios e um ginásio poliesportivo. Mas o que vou contar aqui aconteceu pouco tempo depois de encerrarem as aulas em 2018. As ruas estavam limpas. As pessoas da cidade dormem muito cedo. E nesta noite, principalmente por ser uma noite de domingo, ou seja, no dia seguinte todo mundo pegaria no batente cedo, aquela madrugada estava bonita, com uma lua cheia muito agradante. O vento refrescante soprava vindo das matas ao longe, e o cheiro de terra molhada anunciava que logo haveria chuvas vindouras.
e um silêncio e um ar sombrio que davam inveja em qualquer diretor de filmes de terror. Depois da minha primeira ronda daquela noite, eu me sentei no banco da praça e fiquei admirando a lua e pensando na vida. E depois de alguns instantes, eu senti um calafrio e uma coisa pesada e fria bem no meu ombro. Rapidamente me levantei e olhei para trás. E para minha surpresa, não havia nada. Logo pensei que talvez fosse coisa da minha cabeça. Ou o sono batendo, sei lá. Me recuperei do susto e fui fazer outra ronda. Passei pela frente dos comércios e da escola, sempre tocando um pequeno apito, que servia para sinalizar para as pessoas e também para os possíveis marginais que havia segurança no local. Eu sei, a ideia não é muito eficaz. Porém, eu não defino as regras do trabalho, só as cumpro. Bem, fui em direção à escola e, caminhando devagar, eu olhei em direção do colégio. E logo eu pude ver uma mulher de vestidos e com livros na mão. Não pude ver a sua face ou algo que a identificasse, porque naquela noite estava muito escuro. Mas percebi que ela cruzou a faixa de pedestre e entrou na escola. Fiquei pensando como ela conseguiu entrar na escola, pois de madrugada os portões estão trancados. Bem, corri na direção. Cheguei em frente ao portão e tentei puxar para abrir, mas o mesmo estava trancado. Então, decidi chamar o vigia que cuidava da escola. Comecei a chamá-lo e bater no portão. E de repente, ele apareceu. Acredito que ele estava dormindo. Pedi a ele que abrisse o portão. Então, ele abriu. E eu disse a ele que uma mulher desconhecida acabara de entrar no colégio. Porém, ele afirmava que não, que o portão estava trancado e o muro é muito alto para uma mulher pular. Bem, eu disse a ele que tinha certeza do que acabara de ver e que era melhor que ele fosse averiguar. Ele, a contragosto, me deu passagem e me acompanhou para averiguarmos. É impressionante como uma escola fica deserta e amedrontadora à noite. Os corredores ficam na penumbra e as salas parecem ser mausoléus. A escuridão é quase que total. E se tem uma sensação muito forte de que algo de fato está errado. A sensação é de que você está sendo observado. Bem, se ela entrou, ainda não havia saído. Então, trancamos o portão novamente. Primeiro, fomos até a diretoria e abrimos a sala. O vigia entrou e eu fiquei na porta. Ele disse que não havia ninguém ali. Bem, trancamos a porta e fomos olhar o resto das salas. Seguimos em direção às salas dos professores. Ele entrou novamente, olhou e nada. Fizemos este mesmo procedimento em todas as salas, e em todas não havia ninguém. O vigia até duvidou da minha sanidade mental. Quando estávamos indo em direção do portão para eu ir embora, eu vi a mulher novamente indo em direção ao portão. Mostrei ela ao porteiro apontando o dedo.
e ele a viu. Nós corremos e gritamos para ela parar. Mas quando chegamos ao portão, ela já não estava mais ali. Abrimos o portão e não havia ninguém na rua. Olhamos um para a cara do outro, sem saber o que havia acontecido. Ficamos alguns minutos conversando em frente ao portão da escola. E logo o dia começou a amanhecer. Já era hora de eu ir para casa. Disse ao porteiro que eu já iria embora. Nos despedimos e fui para minha casa. Cheguei em casa e tomei um café da manhã. E fiquei pensando sobre o acontecimento. E depois de um tempo eu fui dormir, porque à noite começaria novamente o meu turno. Umas 8h30 da noite, o meu despertador toca. Já era hora de começar outro turno. Calcei o meu coturno, vesti a minha jaqueta, peguei a minha lanterna, o meu maldito apito, a minha faca e parti para o trabalho. Mas antes de sair, olhei pela janela e vi que estava caindo uma garoa. E então eu decidi usar um boné. E ao chegar na praça, comecei recolhendo alguns copos plásticos e alguma sujeira da grama que havia ali. E caminhando em volta da praça, avistei o vigia da escola se aproximando. Ele levantou a mão e me disse boa noite. Acenei de volta e fui fazer a ronda na parte do ginásio. E depois pelos comércios. Quando terminei, me sentei à praça. E a cada 30 minutos eu fazia essa mesma ronda. E quando deu por volta de 3 da madrugada, novamente aquele mesmo arrepio me ocorreu. Fui direto em direção à escola. E para minha surpresa, eu vi aquela mulher novamente. Decidi observá-la e ver como ela entrava ali. Mas dessa vez eu fiquei próximo à escola, atrás de uma grande árvore. Aquela mulher estava usando um vestido muito antigo. Era uma espécie de mortalha. Ela atravessava a rua com alguns livros na mão. E quando chegou em frente ao portão da escola, evaporou como fumaça. Eu fiquei totalmente assustado com aquilo, pois sabia que aquilo era um fantasma. E naquele momento, quase pude sentir quando ela apareceu atrás de mim. Senti a sua mão fria e gelada me tocar no ombro. E com uma voz velha, dessas que parecem ter passado a vida toda fumando, ela me disse: "Ei, é feio ficar espiando os outros assim." Fiquei tão assustado que saí dali rapidamente. Mas incrivelmente, aonde eu ia, ali estava ela, andando na rua, rondando a praça e até na frente da pequena igreja. Saí correndo sem rumo naquela madrugada fria. E pude ver, enquanto ela dançava, numa espécie de ciranda. Ela estava no ginásio poliesportivo. Aquela aparição dançava com um monte de outros seres como ela, que pareciam serem crianças, com roupas de época. E quando ela estava na ciranda, simplesmente apareceu na minha frente. E no lugar dos seus olhos haviam 2 buracos pretos. E de sua boca escorria um líquido escuro. Senti um arrepio percorrer meu corpo.
e uma dor muito grande na barriga. Era uma dor como se tivesse uma faca em minhas tripas. Senti uma imensa vontade de vomitar. E quando vomitei, senti um líquido quente. E em seguida comecei a gritar por socorro. Enquanto corria, aquela aparição vinha ao meu encontro. Logo escutei alguém falando alguma coisa. Eu não sei ao certo o que era, mas acabou que desmaiei. E quando acordei na manhã seguinte, estava na casa do pastor que cuidava da velha igreja. Essa igreja ficava próxima à escola. Quando o pastor viu que eu acordei, ele me olhou e disse: "Meu filho, ontem à noite você estava drogado ou bêbado?" Eu me levantei e em seguida olhei para a janela. E percebendo que era de manhã, eu contei a ele sobre a mulher. O pastor me disse que me encontrou gritando de dor. E eu estava mandando ele se afastar. E em seguida eu desmaiei. Após esclarecermos os fatos, o pastor fez uma oração sobre mim. E eu o agradeci pela ajuda. Na oportunidade, ele me convidou para ir na igreja dele. Agradeci o convite e disse que qualquer dia iria sim. Naquele mesmo dia, eu fui ao gabinete municipal pedir demissão do cargo. Expliquei que estava sendo contratado por uma empresa em outra cidade. Mentira, é claro. Mas eu precisava sair desse maldito emprego de merda. E depois de algum tempo, eu encontrei o vigia. E ele me contou que viu aquela moça várias vezes novamente entrar no colégio. Ele ficou observando para onde ela ia. E ela sempre entrava na sala da direção da escola. Ele me contou que escutava algo mexendo nos papéis e cadeiras sendo arrastadas em todas as salas da escola. Ele disse também que perguntou para várias pessoas se havia morrido alguma professora ou diretora na escola. Porém, ninguém soube dizer. E nos registros não constavam nada. O vigia disse que estava acostumado com aquilo, mas que em breve ele vai se aposentar. E só deseja boa sorte para os próximos que vão ficar no lugar dele. Depois de um tempo, aquele vigia se mudou para outra cidade, e eu nunca mais o vi. Hoje, trabalho em um supermercado no outro lado da cidade, bem longe daquela escola. E não quero nunca mais trabalhar no turno da noite. O sobrenatural existe, e eu tive a prova. E não quero contato com ele nunca mais na minha vida. Mas gosto de ouvir os relatos. Mas ter contato, nunca mais. Bem, eu não tenho medo de escuro, mas sim do que se esconde nele. Meu nome é Rodrigo, e muito obrigado por ler o meu relato. Boa noite.
A seguinte história aconteceu em uma estrada aqui de São Paulo e é verdadeira. Acontece que quando eu tinha uns 8 anos, naquela época, a minha mãe frequentava um terreiro de Umbanda na antiga cidade em que morávamos. E como nos mudamos de lá, sempre tínhamos que fazer uma pequena viagem de 1 hora até o nosso destino. E sempre viajávamos à noite porque era mais tranquilo. Pelo menos era o que ela dizia para mim. E como nós não tinha carro, a minha mãe sempre pedia que alguém nos levasse. Sim, nós, pois ela nunca gostou de me deixar sozinha, mesmo que fosse com os meus avós. E eu também nunca gostei. E como ela havia se divorciado do meu pai há 2 anos, eu sempre gostava de ir com ela para todos os lugares. Bem, daquela vez foi um amigo dela que se prestou ao serviço. Então fomos de madrugada, lá por 1 hora da manhã, pois era esse horário que começavam os trabalhos no terreiro. Chegamos bem, como de costume. Eu adorava, pois depois dos trabalhos no terreiro sempre tinha uma festa. Bem, era assim que eu chamava. Nós comia, bebia e cantávamos muito. Na hora de voltar, lembro-me vagamente de ter visto a minha mãe conversando com a dona do lugar, a mãe de santo. Ouvi pouca coisa, pois eu era uma criança e estava com muito sono. Mas ouvi a mãe de santo dizer algo sobre um homem que estava ali mais cedo, e sobre ele pertencer a um grupo de criaturas imundas. E ele veio até ela pedir um trabalho de proteção. Mas quando este homem entrou no terreiro, a mãe de santo percebeu que lá fora havia cerca de uns 20 homens esperando ele. E todos usavam capuz preto e estavam escondidos, e alguns disfarçados de animais. Ela disse que estava muito nervosa, pois foi a primeira vez que viu algo assim em toda a sua vida. E disse também que era para minha mãe tomar muito cuidado nas estradas. Bem, voltamos pela mesma estrada, porém não no horário de sempre. Por algum motivo, a minha mãe quis voltar quando ainda estava escuro, e não de manhã cedo como de costume. Bem, a noite estava calma, tipicamente de cidades interioranas, e não havia uma pessoa sequer nas ruas. Eu dormia encostada em minha mãe, ouvindo vez ou outra a conversa que ela mantinha com seu amigo para não pegar no sono. Acordei de repente quando chegamos à entrada da cidade e vi a estrada totalmente escura, somente a luz dos faróis iluminando o chão de terra batida. Então falei algo com a minha mãe, que não me lembro agora, e em seguida voltei a olhar para a estrada. E como que por encanto, ela e o amigo dela e eu vimos dezenas de cães negros, dezenas mesmo, que apareceram do nada e cobriram toda a pista. E eles estavam a poucos metros de nós. Porém, não eram cães normais. Eles eram enormes, quase do tamanho de um boi. Eram de pelagem negra e olhares assustadores. Não deu para reparar direito nas feições daquelas coisas, pois não deu nem tempo de frear a enorme picape em que estávamos. Então, o tio Zé jogou o carro que quase capotou para o meio do mato e batemos em uma árvore. Por bem, não nos ferimos, mas quando olhamos de volta na estrada, não havia mais nada lá, nenhum cão, nada mesmo. E quando saímos do carro, percebemos um forte cheiro de carne podre.
E me lembro da minha mãe comentando que havia também um cheiro de enxofre. Bem, eu era criança e nunca vi enxofre na vida. Uma coisa todos nós tínhamos certeza é que aquilo não era nada de bom. Parecia que foi uma ilusão. Porém, todos nós tínhamos visto aqueles animais na pista, todos com pelagem negra, olhos vermelhos e assustadores. Bem, e como puderam sumir tão rápido? A única coisa que sei é que quando a minha mãe retornou no terreiro e conversou com a mãe de santo, ela disse o seguinte: "Pode ficar tranquila, que o que você viu não vai mais te incomodar. Eles pegaram o que queria e agora foram embora para sempre. Boa noite." Olá, Rafael. Me chamo Albert e moro na Bahia, numa cidade na região metropolitana de Salvador. Tenho 25 anos e este relato que irei contar será bem curto. E se passa comigo e com o meu primo, na época em que eu tinha 9 anos e ele 11. Certo dia, estava eu na casa da minha madrinha, num bairro pequeno de uma outra cidade. Bem, eu havia cochilado no sofá e quando acordei já era meia-noite em ponto. Não havia ninguém em casa naquele momento e eu não sei bem o porquê e onde eles estavam. E foi quando que eu saí na rua para procurar minha mãe. Fui na casa da vizinha, que também é minha tia. O meu primo atendeu o portão e disse que ela não estava lá. E então ele disse que iria procurar comigo. Saímos para procurar ela e fomos até uma esquina. E àquela hora não tinha absolutamente ninguém na rua, somente nós dois. A esquina fica cerca de 40 metros de onde o meu primo mora. E aquela esquina dava de cara para 2 ruas. E uma delas é sem saída. E no final da rua tem um terreno que dava para um terreiro. O lugar só tinha mato e estava bem alto. Fomos até a casa do lado deste terreno e perguntamos ao vizinho se ela estava lá. Bem, até hoje nos perguntamos o que fomos fazer lá naquela hora da noite. Até porque a minha mãe não costumava ir para aquela rua. Ou seja, nós tínhamos quase certeza que ela não estava lá. Mas mesmo assim, fomos só para ter certeza. O vizinho nos respondeu dizendo que ela não estava lá. E depois adentrou a sua casa. Novamente nós agradecemos e nos viramos para voltar para casa. E foi quando ouvimos um assobio intenso e contínuo. O assobio não pausava, e nunca tínhamos ouvido um assobio tão estranho como aquele. Foi então que eu perguntei ao meu primo se ele também estava ouvindo, e ele disse que sim. Mas quando olhamos em direção daquele pequeno terreiro com o mato bem alto, foi aí que vimos um ponto vermelho bem no meio do mato escuro. Parecia um olho penetrante, parecendo nos chamar para ir até ali. Bateu uma curiosidade de ir até lá para saber o que era, mas o medo que a gente sentia era muito maior. E também não havia ninguém naquela rua. E por isso o medo aumentou bastante. O meu primo logo começou a correr. Então eu acompanhei ele
e nunca corri tanto na minha vida. Até hoje eu me intrigo com este ocorrido, pois parece que nós fomos atraídos por aquela coisa. Pouco tempo depois, descobrimos que a minha mãe estava na casa da minha outra tia, que fica a mais ou menos 10 metros da casa do meu primo. Soubemos um tempo depois que os donos daquele terreiro eram adeptos da religião Quimbanda e costumavam praticar os seus rituais ali. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Rogério e tenho 50 anos. Sou natural da cidade do Rio Grande do Norte. E o que vou lhes relatar é verídico. E aconteceu na minha terra natal. Quando eu era pequeno, muito ouvi falar de um senhor que se chamava Osvaldo. Um velho de 90 e tantos anos, que não morria, mesmo que estivesse sempre à beira da morte. O pessoal falava isso, pois o velho tinha uma aparência cansada, meio pálida, parecendo que tinha anemia. E quando questionado do porquê dele não morrer, ele sempre respondia que ninguém queria aceitar o fardo. Era como se dizia por lá, ou seja, enquanto não passasse o encargo para outro, ele não morreria. As pessoas diziam que este fardo que ele carregava era a maldição do lobisomem, e que ele só morreria depois de passar o seu fardo, que é como se fosse depois de passar a responsabilidade. E muitas das pessoas da região diziam que o seu Osvaldo era um lobisomem, e que há muito tempo atormentava as pessoas da região. Mas como ele tinha parte com o capeta, ninguém o confrontava na sua forma humana, perpetuando a lenda do velho lobisomem. Depois, já trabalhando em cartório, eu próprio registrei o óbito do dito lobisomem, o seu Osvaldo. Ele faleceu com mais de 100 anos de idade. E não sei quem ficou com a sua responsabilidade de lobisomem, se é que de fato existia. Bem, tendo eu mudado para outra cidade, eu não imaginava que há muito tempo depois da morte do Osvaldo, eu viesse a ser procurado pelo lobisomem. Por outro, é claro. Bem, isso aconteceu para fazer o seu testamento. Havia pouco tempo que eu tomara conhecimento de sua existência, através de uma reportagem em um dos jornais televisivos locais da região. Era numa reportagem que tratava justamente de sua fama de lobisomem, como o fato de ser visto somente à noite, e jamais de dia, pois este horário era quando ele dormia. O homem relativamente jovem não aparentava nenhuma doença mental ou física, embora a palidez cadavérica e as unhas longas e afiadas. Bem, ao contrário do que houve com seu Osvaldo, eu decidi tomar termo às suas disposições de última vontade. E assim, presentes duas testemunhas capazes. O homem não possuía herdeiros, ascendentes ou mesmo descendentes, e nem esposa, companheira ou companheiro. E por isso, foi possível dispor da totalidade do seu patrimônio a quem quisesse, e como bem entendesse. Então, determinou que toda a sua fortuna, aliás, bem poupada, fosse destinada ao canil de sua cidade, para acolher todos os cães de rua e bem tratá-los. E sobre o seu fardo, onde aqui vou retratar como maldição, ele dispôs
que seria como o destino quisesse. O mesmo ainda completou com uma anedota que foi algo de cair o queixo. Algo que, se não tivesse ouvido da boca dele com duas testemunhas, ninguém acreditaria. O homem que agora era o lobisomem e herdeiro do seu Osvaldo, contou para nós naquela fatídica noite de dezembro que o seu Osvaldo o havia procurado, pois precisava de ajuda com algumas coisas. O mesmo conta que, por ser de fora da cidade e não conhecer a história que rondava o velho, e vendo que se tratava de um senhor de muitos anos que seria incapaz de feri-lo, o mesmo se dispôs a ajudar. Ele conta que se tratava de uma noite de lua cheia, quando ele passava na frente da casa do velho Osvaldo. Ele diz que o Osvaldo o chamou para entrar e cuidar de sua casa por uma noite, enquanto ele iria caçar no mato, e que na volta da caçada ele lhe pagaria R$100. E como o rapaz precisava de dinheiro, ele acabou aceitando. Ele foi em casa somente para pegar as suas roupas e a sua velha espingarda para poder se proteger, pois se o velho queria que alguém cuidasse da sua casa, era porque algo de estranho acontecia ali. Bem, o rapaz conta que nessa noite, enquanto ele dormia na sala, ele ouviu um barulho de pratos e copos se quebrando na cozinha, ao que o mesmo pensou ser um invasor ou algum ladrão. Mas quando chegou na cozinha da velha casa, o que tinha lá era um animal grande de olhos amarelos, com grandes dentes e muito pelo. Ele conta que os pelos eram longos e cinzentos, como de um cão velho, e que o seu susto foi tão grande que, quando ele conseguiu pegar a espingarda, já era tarde demais. Naquela noite, o bicho o atacou, o mordendo ferozmente e arrancando até pedaços de sua roupa e pedaços de sua pele. Ele contou que na manhã seguinte, o seu Osvaldo chegou da caça com as roupas todas rasgadas e muito ofegante. Ele sentou-se numa cadeira, onde ali mesmo naquela manhã ele chegou a falecer. Na noite do enterro do velho Osvaldo, o rapaz acordou no meio da noite com muita dor nas costas e muita febre. Uma dor de cabeça imensa, e ele diz que a dor foi tanta que ele desmaiou. E quando acordou, estava na casa do velho Osvaldo. Ele diz que acordou pelado com muito sangue ao seu redor. Além disso, havia pedaços de animais mortos dentro da casa. E naquela noite, ele entendeu que o seu pagamento por ajudar foi herdar o fardo do velho Osvaldo. E assim, o testamento do velho foi guarnecido por sigilo. E por força de norma da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Norte, vedada a sua publicidade, enquanto vivo o testador, eu tomo a liberdade de relatar o fato em razão da notícia da morte do lobisomem, que foi um dia desses. Agora eu ando matutando, porque outra vez eu não sei quem ficou com o fardo, mas só posso jurar que não foi comigo. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Antes de começar o relato, eu quero dizer que tudo que vou contar aqui é a pura verdade, pois eu não tenciono a mentir. Agora, vocês é que decidem se querem acreditar ou não. Olá, eu me chamo Júlia e sou uma lobisomem. Hoje eu venho contar a minha história. O meu pai é da França e a minha mãe do Brasil, Minas Gerais.
o meu pai, ele se mudou para o Brasil. Bem, os meus pais se conheceram no Rio de Janeiro, numa festa. O meu pai era alto, bonito e com um bom corpo, e bem educado. Então, ele, ao ver a minha mãe, apaixonou-se de imediato. A minha mãe tinha cabelos castanhos longos, olhos verdes e era muito bonita. Bem, acho que não preciso falar muito sobre isso. Eles se apaixonaram e começaram a namorar. Mas o meu pai é um lobisomem. E ao contar este segredo para minha mãe, ela quase que desmaiou. Porém, ela estava tão apaixonada que não se importou com isso. Eles passaram a viverem juntos em Minas Gerais, numa fazenda. O meu pai sofria as transformações na lua cheia e só voltava para casa passado 2 ou 3 dias. Ele atacava as criações das outras fazendas com pouca regularidade. Mas os boatos sobre ele corriam de vizinho para vizinho. Mas ele não se importava. Bem, em 1997 veio meu irmão Sam, o primeiro de 4 irmãos. E em 1999, a minha irmã Chiara. E no ano de 2000, veio o Paul e eu. Sim, somos gêmeos. A minha mãe tinha medo de nós sermos lobisomens e de fazermos loucuras ou até mesmo matar alguém. Porém, eu e os meus irmãos tínhamos sangue de lobisomem nas nossas veias. E aos 14 anos, o meu irmão Sam sofreu a sua primeira transformação. E o meu pai foi muito presente. Eu e o meu irmão Paul sofremos a nossa primeira transformação juntos, aos 14 anos. Os meus ossos pareciam se partir, e eu senti uma dor imensa. Não me recordo muito bem do que aconteceu. Só me lembro de acordar na mata, nua e cheia de dor no corpo. O meu irmão estava ao meu lado, ele também estava nu. E sim, sempre que eu me transformo, o meu irmão me vê nua, e eu vejo ele. O meu pai sempre foi muito presente nas transformações, e a minha mãe não nos deixou de amar. A raiva, a vingança, a fúria ou a tristeza não podem deixar que isso interfira quando estamos transformados. Pois sei, esta criatura tem as suas vantagens e desvantagens. Em 2016, a minha mãe morreu. E o meu pai já não era mais o mesmo. Ele perdeu um pouco de si, assim como todos nós. O Sam estava a viver nos Estados Unidos. E assim que soube da morte da nossa mãe, ele voltou para a fazenda. E ficou durante uma semana a fazer companhia para o meu pai. Quando a minha mãe morreu, eu tive uma recaída. Comecei a beber e me afastei de imenso da minha família. O meu pai nos ensinou a controlar as nossas transformações. Mas desde a morte da minha mãe, eu e os meus irmãos começamos a deixar que a nossa tristeza interferisse nas nossas transformações. E então começamos a atacar as criações das fazendas vizinhas. E os únicos que não faziam isso eram a minha irmã Chiara e o Sam. Bem, era como se nós dividíssemos as nossas emoções, se é que me faço entender. E quando estamos transformados, não tenho consciência. E não conseguimos pensar como um ser humano. Eu me transformava em todas as noites, e o Paul me acompanhava. E ele sempre me protegia, porque entendia a minha dor. Os meus outros irmãos e o meu pai brigavam comigo, pois essas transformações diárias colocavam em risco a mim e a minha família.
Bem, eu parei de atacar as criações e obtive novamente o meu equilíbrio emocional. E as coisas voltaram ao normal. O Sam voltou para os Estados Unidos. A Chiara, o Paul e eu continuamos na fazenda junto do nosso pai. Eu e o Paul estamos terminando a escola e continuamos inseparáveis. E continuamos a ser uma família unida e muito protetora. Bem, decidi contar este relato aqui, porque eu sei que o dono do canal e os inscritos terão respeito por mim e provavelmente irão acreditar. E para você que não acredita no sobrenatural, ele existe e está muito perto de você. Boa noite. Nos anos 80, na cidade de Guaribas, no cerrado próximo a São Raimundo Nonato, e a região do povoado Serrinha, tomaram conhecimento do aparecimento de uma misteriosa mulher lobisomem, que costuma aparecer sempre à noite, atacando animais das mais variadas espécies. O que dizem as pessoas da região é que a possível mulher lobisomem tem 7 filhos, e as primeiras aparições foram observadas na zona rural do município de São Raimundo Nonato. Em outras cidades da nossa região, a exemplo de Santa Luz e Guaribas, várias pessoas começaram a ligar para a polícia militar, que levou isso tudo como se fosse um trote. O assunto tem se tornado alvo dos mais diversos comentários nas ruas, bares, escolas, residências, locais de trabalho, etc. Inclusive, sendo ironizado por várias pessoas. E há quem diga até que isso é coisa de chifre, traição, e que em breve poderá aparecer lobisominhos por aí. O mais conhecido relato vem do sítio Serrinha, na zona rural de São Raimundo Nonato. Segundo uma senhora, uma porca foi vítima da possível mulher lobisomem. E isso aconteceu na noite de quinta-feira. O animal foi morto com arranhões e perfurações na região do pescoço. E o que vou lhes relatar aqui é o resumo da situação e da iniciativa popular em caçar a possível mulher lobisomem. Porém, haviam luzes acesas dentro de casa. Os homens pensavam que a mulher poderia estar protegendo os filhos dela, e por isso as portas e janelas estavam trancadas. Eles já chegaram na casa gritando e chamando pela dona, e era a maior confusão. Os homens que se aproximavam da casa sentiam um odor forte de coisa podre que parecia vir de dentro da casa. Os homens não esperaram muito e colocaram a porta abaixo. E a cena que encontraram era deplorável e muito estranha. A casa estava imunda e toda suja com restos de animais expostos, apodrecendo no chão. Os cães que estavam com os homens não queriam entrar na casa nem por um decreto. E alguns até se soltaram das correntes e fugiram. Porém, o mais impressionante é que na casa não havia mais nada. Nem mesmo sinal de gente morando ali. E nem mesmo da esposa e nem das crianças. Havia apenas uma foto de família na parede e alguns potes de água. E era como se há meses ninguém morasse naquela casa. De repente,
os homens ouviram passos correr no alpendre da casa. E também um barulho de algo grande que corria e dava voltas na casa. Os cavalos fugiram e tudo que se ouvia era a respiração cansada daquela coisa correndo e dando socos fortes nas paredes enquanto grunhia. Ora se via vultos e ora se via olhos vermelhos que apareciam nas frestas das janelas. Alguns dos homens começaram a rezar e os outros, os mais desaforados, gritavam chamando o bicho para dentro. Os homens armaram as suas espingardas e revólveres, e aquela coisa veio das sombras do lado de fora e saltou contra uma das janelas, a quebrando na mesma hora. E mesmo com a porta aberta, aquela coisa queria mostrar sua força e aterrorizar os homens ali dentro. Eles respondiam com disparos contra os vultos e gritavam palavrões. Era um verdadeiro inferno de gritaria. Tiros, uivos, disparos e xingamentos. E depois de quase uma hora, daquela coisa pulando de janela por janela, caminhando pelo telhado e gritando de um lado e de outro da casa e levando os homens à loucura, a criatura decidiu atacar os que estavam dentro de casa. Aquilo saltou para dentro da casa e já agarrando um dos homens com a sua boca enorme. E bem ali diante dos homens estava a criatura, peluda e com os joelhos virados ao contrário e braços longos. E da sua boca enorme, cheia de dentes, saía uma baba grossa. E a criatura olhava para os homens com aqueles olhos vermelhos feito brasas. Bem, isso foi muito rápido. No mesmo instante que aquilo soltou o primeiro abocanhado, os homens abriram fogo naquela coisa. Mas não antes dela jogar um contra a parede, o fazendo desmaiar, e o outro homem a criatura jogou na direção de uma porta velha. A porta dava acesso a um quarto, e este quarto era o mais estranho da casa. Era cercado por páginas da Bíblia, santos e textos. E também havia fortes correntes no chão e algumas roupas femininas. Mas a criatura, mesmo sendo sobrenatural ou não, a mesma sobreviveu àquela quantidade de tiros. Foram quase 10 tiros de espingarda. E nada neste mundo sobreviveria àquela quantidade de tiros. Bem, e com a mulher lobisomem não deveria ser diferente. E por mais alguns minutos, ela continuou de pé atacando os homens. Mas depois de tomar muito mais tiros, a mulher caiu na sala e os seus olhos começaram a revirarem. E em seguida, o som dos seus ossos estalando, e os pelos caindo do seu corpo já sem vida, todo furado e marcado de arranhões e facadas. E as marcas de uma vida como lobisomem chocou a todos que estavam ali, inclusive a mim, que fui jogado dentro do pequeno quarto que mencionei há pouco. E depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que os filhos dela estavam numa outra cidade desde a morte do pai, e que só ela havia ficado na casa. Aquela mulher deveria viver um inferno, e o seu marido deveria trancá-la naquele quarto sempre que ela ia se transformar. E depois da morte do marido, ela sabia que não poderia ficar com os meninos, e por isso que ela tinha os mandado para a casa dos parentes. E este foi o fim que levou a mulher lobisomem de Guaribas. Boa noite.
Boa noite, eu me chamo Raquel, tenho 23 anos e vou relatar aqui algo que aconteceu comigo e com a minha família no ano de 2015. Naquele ano, eu vivi em uma cidade do interior da Bahia, que se chamava Brumado. Eu morava em um pequeno sítio que ficava no meio da mata. E junto comigo morava o meu irmão gêmeo chamado Rafael e a nossa mãe chamada Elisa. Nós também criávamos uma cadela da raça pastor alemão. Ela se chamava Feli. E a Feli é a nossa companheira até hoje. Todos nós nascemos no Rio de Janeiro, mas por conta da violência e maldade daquele lugar, decidimos nos mudar para a Bahia, para ter uma vida mais tranquila e sossegada. Bem, já morávamos lá por alguns anos, e eu e o meu irmão nunca tivemos um pai. Era apenas a nossa mãe que cuidava de nós. O meu irmão e eu gostávamos de ir para algumas festas que acontecia naquela cidade. Frequentemente nas noites de sábado e domingo. E fazíamos isso várias vezes. E nos divertíamos muito. Mas em uma certa noite, depois que voltávamos de uma festa, uma coisa assustadora aconteceu com nós. E isso eu não vou esquecer pelo resto da minha vida. Certa noite, por volta das 20 horas, eu e o Rafael saímos para uma festa e avisamos a nossa mãe que voltaríamos mais tarde. Nos despedimos dela e fomos para a festa, em uma moto que o meu irmão havia comprado. Quando chegamos na festa, bebemos, dançamos e nos divertimos bastante. Estávamos junto com alguns amigos nossos. E quando deu 10 horas da noite, resolvemos voltar para casa. Nos despedimos dos nossos amigos, subimos na moto e retornamos para casa. Nós pegamos o caminho da estrada de terra. Naquela noite, tudo estava muito escuro e só enxergávamos o caminho graças ao farol da moto. Em um certo momento, nós avistamos uma grande sombra negra atravessar a estrada. Aquilo passou muito depressa e não deu para ver ao certo o que era. Eu perguntei para o meu irmão se ele tinha visto aquela coisa. E ele respondeu que sim. E me perguntou o que seria aquilo. Disse a ele que não fazia a menor ideia. Então, ignoramos aquilo. Pensamos que talvez fosse algum animal. Bem, continuamos o nosso caminho para casa, até que finalmente chegamos. A nossa mãe estava dando ração para a Feli. Eu e o meu irmão demos oi para ela. Entramos em casa, trocamos de roupa e fomos direto para a cama, pois nós estávamos muito cansados. E naquele momento só pensávamos em dormir. E já havíamos esquecido o fato daquela sombra misteriosa cruzar o nosso caminho. Naquele momento, a minha mãe estava assistindo o programa do Ratinho na sala. E depois que o programa acabou, ela veio e se juntou com a gente no nosso quarto. E ficamos conversando até todos pegarem no sono.
Por volta de 3 horas da madrugada, eu acordei com a Feli latindo sem parar. Isso não era algo comum de acontecer. Fiquei com vontade de me levantar e mandar ela ficar quieta. Porém, estava muito cansada e não tive coragem de sair da cama. Bem, os minutos foram passando e ela não parava de latir. E foi então que me veio na cabeça que poderia ter alguém lá fora. E a Feli estava latindo para esse alguém. Logo, o meu irmão acordou e me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ele que é muito provável que a Feli estaria latindo alguém lá fora. E a minha mãe decidiu ir lá fora ver o que estava acontecendo. E disse para que nós dois ficássemos no quarto. Ela destrancou a porta e seguiu para fora da casa. Minutos depois, ouvimos a nossa mãe gritando. Neste momento, eu e o meu irmão saímos correndo para ajudá-la. E quando chegamos lá fora, avistamos a pior coisa que já vimos em toda a nossa vida. A Feli estava brigando com uma criatura negra imensa. Aquela coisa possuía enormes olhos brilhantes. E a criatura possuía um rosto parecido com o de um cachorro. E o corpo lembrava muito o corpo de um homem. Eu nunca havia visto algo tão horrendo em toda a minha vida. E em um ato de desespero, a minha mãe mandou meu irmão pegar a espingarda. Ele correu para dentro de casa, pegou a arma e voltou rapidamente. Enquanto ele estava preparando a arma, eu e a minha mãe tacávamos pedras, paus e tudo que achávamos no chão naquela coisa. E enquanto isso, a Feli se atracava com a criatura. Cheguei a pensar que aquela coisa poderia matar a Feli. Aquela criatura deu um chute na Feli, que a arremessou para o outro lado do quintal. Logo em seguida, aquela criatura se virou e olhou para mim. Aquilo tinha uma cara grotesca. E os seus olhos eram de puro ódio. O meu coração disparou naquele momento. E a minha mãe, quando viu que aquele monstro estava me encarando, ela correu na minha direção e entrou na minha frente. E ficou me protegendo daquela coisa demoníaca. A minha mãe logo começou a gritar para aquela criatura ir embora e nos deixar em paz. O Rafael já estava com a espingarda pronta. E aquela criatura se pôs de quatro e começou a caminhar lentamente na nossa direção. A minha mãe gritou para o meu irmão atirar. Ele mirou a arma naquela coisa e disparou. A criatura, depois de receber um tiro em cheio, deu um urro ensurdecedor, que fez todos nós taparmos os nossos ouvidos. O meu irmão recarregava a arma e atirava novamente. E aquela coisa começou a recuar enquanto gritava e urrava de dor. No total, foram 6 tiros. A Feli, após se recuperar, se levantou e atacou novamente aquela criatura. E aquela coisa, mesmo depois de tomar 6 tiros, novamente
começou a se atracar com a Fely. Só havia mais uma bala na espingarda. Então meu irmão atirou em cheio no peito da criatura. Aquela coisa já bastante ferida percebeu que não teria chance contra nós. O lobisomem soltou a Fely e saiu correndo em direção do mato e desapareceu na escuridão da noite. O Rafael queria correr atrás da criatura, mas a minha mãe e eu o seguramos. Percebemos que a Fely se deitou no chão, pois ela estava muito machucada e sangrava bastante. A minha mãe pegou ela no colo e a carregou para dentro de casa, e assim pudemos cuidar dela. Eu e o meu irmão ficamos na entrada de casa com a espingarda em punho, pois aquela coisa poderia voltar. Mas felizmente aquilo não voltou mais. Mas mesmo assim decidimos ficar ali de guarda até o dia amanhecer. E quando o dia amanheceu, levamos a nossa cachorra ao veterinário. Ela se recuperou com o tempo. E depois daquela noite, a nossa rotina naquele lugar mudou totalmente. Passamos a deixar a nossa cachorra dormir dentro de casa. E as festas que íamos com muita frequência, passamos a ir somente de vez em quando. Aquela criatura nunca mais apareceu em nosso sítio. E parece que aquilo morreu com os tiros que o meu irmão acertou. Contamos isso para os nossos amigos e eles acreditaram em nós, pois naquela região existem várias histórias sobre lobisomem. Nós moramos em Brumado por mais 2 anos, até que resolvemos nos mudar para Salvador. E aqui moramos até o dia de hoje. Eu estou grávida de uma menina. E até hoje eu agradeço o Rafael e a minha mãe por terem me salvado do lobisomem. E também agradeço a minha corajosa e fiel amiga Fely, que lutou com aquela coisa para nos proteger. Eu respeito a opinião de todos que não acreditam no meu relato, mas entendo que coisas assim realmente é muito difícil de acreditar. Mas isso pode acontecer com qualquer um. E tudo isso pode acontecer com qualquer um de vocês, quando menos se espera. Eu mesma nunca acreditei nesse tipo de coisa. Mas depois de ter sentido na pele, nunca mais vou duvidar de mais nada. E aquela foi a noite em que enfrentamos um lobisomem. Boa noite.